Graça e paz, irmãos, tudo bem? Uma grande alegria estar novamente aqui com vocês para poder compartilhar um pouco sobre a palavra, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre a educação dos nossos filhos, adolescentes. As minhas ainda não são adolescentes, mas já estou me preparando, não vai demorar muito, né? Voa, né? Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos e naquela ocasião nós fizemos um estudo chamado Princípios e Valores que Identificam a Sua Família. Alguém aqui se recorda desse dia, não? A título de uma retrospectiva do que foi falado na oportunidade anterior, eu gostaria de aplicar um pouquinho. O texto ele era a respeito de Josué. Quem foi Josué? Foi aquele irmão substituto de Moisés, era uma espécie de general que ficou encarregado de conduzir o povo na tomada de Canaã. O Senhor havia libertado o povo do Egito, foram 40 anos no deserto sob o comando de Moisés. Moisés falece um pouco antes de entrarem na terra de Canaã, e nesse período, logo após a morte de Moisés, Josué, que havia sido um dos 12 espias, ele assume a liderança daqueles irmãos, e o seu encargo era justamente adentrar na terra de Canaã. Canaã era uma terra prometida, já havia sido dado para eles, ela representa as insondáveis riquezas de Cristo, que era promessa, era certo, era garantido, porém, ao adentrar em Canaã, eles se depararam com inimigos. Haviam os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, e o Senhor havia orientado aos hebreus a não se misturarem nem com casamento, nem em sociedade, não se associarem àqueles moradores daquela região, sob o risco de se contaminarem com os costumes daquelas pessoas. Então, após um período de lutas e batalhas contra os moradores locais, o Josué percebeu que uma parte do povo hebreu havia feito exatamente o que o Senhor havia proibido, que era se casar com jebuseus, ferezeus, heteus, amorreus, filisteus, uma porção de eus, né? E também trabalhar com eles, contratá-los para trabalhar, fazendo uma mistura indevida, e daí haveriam consequências graves. Diante dessa pressão acerca da cultura vigente que eles estavam experimentando naquele momento, Josué ele toma uma decisão. Ele fala assim: olha, vocês decidam, ele fala para o povo, se vocês vão servir aos deuses que serviram os nossos pais da além do Eufrates, ou seja, a tradição, o tradicionalismo, se vocês vão servir os deuses dos amorreus da terra que vocês estão habitando, vocês decidam, ou seja, as pressões das demandas modernas, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês façam o que vocês quiserem. E é interessante, ao Josué fazer essa afirmação, o povo concordou com ele. Não, Josué, faremos como você. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Essa foi, então, a decisão tanto de Josué como do povo. Naquela ocasião, nós dissemos, amados, sobre como se origina os princípios morais que identificam a minha e a sua família. Os princípios morais, pelo texto de Josué, nós falamos na reunião anterior, eles se formam através das tradições, os deuses que serviram os nossos pais da além do Eufrates, no caso desse texto. Eles se formam também pelas demandas do tempo presente, as coisas que se requerem de nós no tempo presente também formam os princípios morais, e também aquilo que se espera acerca do futuro, passado, presente e futuro. Esses três itens eles formam aquilo que nós consideramos certo ou errado neste mundo. Porém, o cristão, o filho de Deus, o regenerado, aquele que teve o seu coração transformado e vive de acordo com a palavra de Deus, ele não é que ele não seja influenciado por essas três esferas. Porém, ele tem como a sua principal fonte de autoridade
Se as tradições, as demandas do tempo presente e as expectativas acerca do futuro, elas estiverem em oposição ao que diz a palavra de Deus, qual é o nosso posicionamento? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um resumo básico daquilo que nós dissemos na reunião anterior. E a partir daqui, então, começa o princípios e valores que identificam a sua família, parte 2. Como já dissemos, naquele dia em que Josué faz essa afirmação, eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda a comunidade israelita de então aderiram a essa afirmação de Josué. Josué, estamos contigo. Nós e nossas casas também serviremos ao Senhor. Diante dessa afirmação de todos, desse compromisso, então eles passaram a viver concordes sobre essa expectativa. Os seus princípios e valores viriam do Senhor, da palavra do Senhor, e não da tradição, das demandas do tempo moderno e da expectativa para o futuro. Porém, meus irmãos, vamos avançar alguns anos após esta fala de Josué e daquelas pessoas. Vamos agora para o livro de Juízes, capítulo 2. Vocês deixem aberto aí. Nós vamos caminhando por ele. Juízes, capítulo 2. Amados, o ambiente familiar, ele é o primeiro responsável na formação intelectual, moral, emocional, social e espiritual de cada um de nós. As coisas mais importantes, de maior valor, nós aprendemos em casa, com os pais. Não é assim? As realidades mais profundas que estão dentro de nós foram construídas dentro do lar, inclusive aquelas realidades de dor, de sofrimento, aquelas coisas que não seriam desejáveis, aqueles problemas, né? Então, baseado nisso, que nós entendemos o quão importante é para nós cristãos termos um bom ambiente familiar. Há um tempo atrás, eu acompanhei o Maurício numa visita à penitenciária, à PEL, né? Fomos 2 vezes, né, Maurício? E lá, eu fui tocar, cantar, o Maurício pregar, e nós estávamos lá junto com daqueles homens presos, né? Homens que estão pagando por seus crimes diante da sociedade. E uma coisa que chama atenção para quando você vai numa penitenciária ou até numa clínica de recuperação de drogados, que o Maurício costuma também ir, é a quantidade de pessoas que lá estão que têm nomes bíblicos. São muitos Isaías, Jeremias, Ezequiéis, Daniéis, Josés. São nomes bíblicos. E o que isso quer dizer? Não podemos dizer que são todos, né, mas uma grande parte dessas pessoas que possuem nomes bíblicos e que estão presos devido a crimes que tenham cometido, se deu porque quando nasceram, quando os seus pais o colocaram um nome bíblico, talvez imaginando a beleza da história daquele personagem bíblico, e ele gostaria que se refletisse como que uma homenagem àquele personagem. Dificilmente alguém que não conhece a palavra colocaria um nome bíblico, a menos que seja um nome que já esteja bem familiarizado na nossa sociedade. Mas normalmente os nomes bíblicos, eles denotam uma origem cristã. Pessoas que nasceram talvez dentro da igreja, em que os pais ou seus avós eram cristãos, pessoas tementes ao Senhor, que praticavam e que por alguma razão, na geração seguinte, ou 2 gerações depois, essas pessoas, esses filhos, que havia tanta expectativa a ponto de colocar um nome bíblico naquela pessoa, essa pessoa talvez ela se extraviou, procurou um caminho diferente, que resultou na sua prisão, na sua dependência química, muitas vezes até em sua morte, né? É muito complicado esse negócio de preso com o nome bíblico. E muito complicado também é o número crescente de jovens filhos de cristãos que estão abandonando a igreja.
algo alarmante. Parece que existe um conflito, uma dificuldade na transferência dos ensinos bíblicos, da fé, de uma geração para outra. O que é importante para o pai, não necessariamente é importante para o filho. Aquilo que o pai tem como de muito valor, o seu filho... Todos aqui conhecemos histórias de jovens que abandonaram a sua fé que havia sido ensinada por seus pais, certamente não haviam tido uma experiência com Cristo, porém abandonaram a igreja para poder se eslamear no mundo. São muitos filhos pródigos. Na parábola do filho pródigo, o que nos enche de alegria é que o filho pródigo retorna. Mas aqui na nossa realidade, nem todos retornam. Alguns vão parar lá na APEL, né, Maurício? Ou na clínica de drogados, ou no cemitério. Há essa clara dificuldade de transferência da fé, do ensino dos pais para os filhos, né? Por que isso acontece? O que vocês acham? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu nasci em um lar cristão, né? Quando eu nasci, com 15 anos, 16 anos, eu vim aceitar Jesus. Mas, igual você falou, muitos jovens, os pais ensinam os jovens, né, inculca a palavra de Deus quando é pequeno, mas, às vezes, não sei, às vezes os pais seguram tanto que daí quando chega a juventude, daí os filhos querem experimentar o mundo e daí se perde. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Não sei se eu fui claro. Pode ser um elemento entre outros. O legalismo, né? O legalismo, você tá falando. O legalismo, por vezes, ele expele, ele repele o filho da igreja, do convívio cristão. Não é? São várias... Pode falar, Felipe. Não, aí a antítese, o outro lado da coisa é o liberalismo demais dentro de casa, libertinagem, né? Aí são os dois extremos, né? A família se amolda ao mundo, né? E não acaba porque a palavra diz, né, que aquilo que você vai inculcar na cabeça do seu filho tem que estar primeiro no teu coração. Muitas vezes não está, né? Então, nós verificamos que isso acontece e nós verificamos algumas razões por que isso acontece. O irmão falou sobre o legalismo, o Farid falou sobre a libertinagem. São fatos que realmente influem nessa questão. Mas em que momento que isso se dá? Essa aqui é uma reunião de pais de adolescentes. Não é à toa que nós estamos trazendo esse assunto. É na adolescência que existe uma grande expansão de relacionamentos dos filhos. Quando se torna jovem, esse multiplica ainda mais. Quando é criança, nós trazemos pertinho da gente, a gente conhece todo mundo, a gente conhece todos os amiguinhos, há é tudo muito próximo. Na adolescência, queridos, e nesse intervalo, adolescência e juventude, vida adulta, essa expansão, uns vão para a faculdade, misericórdia, né? Não precisamos nem dizer, né? O risco que está hoje em dia. Outros vão para um lado, vão para a profissão, alguém já começa a trabalhar, ali ele se envolve com uma porção de outras pessoas, e aí começam a receber influências que conflitam com os ensinos deixados por seus pais. Quando o ensino é legalista ou libertino, aquele ensino externo dessas outras influências, ele cai como uma bomba na mente e no coração desse jovem, que se ainda não nasceu de novo, está doidinho para romper com o seu passado e tomar um novo rumo em sua própria vida, né? Então vamos lá, vamos ver como é que isso aconteceu na história de Josué. Vamos lá então para o livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Todos têm Bíblia aí, irmãos? Eu vou ler... Está lá? Tá bom. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Tradução Ara. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra.
Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, os que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, serviu o Senhor todo o pessoal da geração de Josué. Que geração é essa? É aquela que falou assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aquelas pessoas cumpriram aquilo que eles disseram, essa geração de Josué. E aí o texto diz o seguinte, que todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. O que é isso? É a geração seguinte. Então você tem a geração de Josué, você tem a geração depois de Josué, que essa geração também seguiu ao Senhor. Olha que interessante. Por que serviu ao Senhor? Porque eles viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Em outro lugar vai dizer que Josué, ele conhecia o Senhor e as suas obras. Josué e a geração dele conheciam o Senhor, as suas obras. Essa segunda geração serviu ao Senhor porque conhecia as obras. É diferente, não é? A primeira conhecia o Senhor e as suas obras. A segunda serviu, por quê? Porque conhecia as obras, muito provavelmente as obras porque os pais a contaram, mas o texto não diz que eles conheciam o Senhor e as suas obras, ok? Continuando. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Toda aquela geração qual? Aquela segunda geração depois de Josué. Foi a primeira de Josué, aquela segunda agora também foi congregada. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que fizera Israel. A primeira conhecia o Senhor e as obras. A segunda conhecia as obras. E a terceira não conhecia nem o Senhor e nem as suas obras. Houve um conflito na transferência de uma geração para outra desta fé. Aí verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. O que são Baalins, gente? Baalins são demônios. Onde você vê Baalins, Baal, são categorias de demônios. Você pode entender como Satanás e seus anjos. Os netos da geração de Josué, aquele que havia dito: eu e minha casa servimos ao Senhor, adoraram a Satanás. Olha o verso 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Veja que não era Deus deles, era Deus o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O que nós temos aqui? Os netos, então, da geração de Josué abandonaram o Deus de Israel e passaram a cultuar Satanás, o diabo. Quando o povo de Israel, então, ele entrou em Canaã, eles deveriam expulsar os jebuseus, amorreus, ferezeus, filisteus, mas eles fizeram isso? Não. Vocês não precisam ler agora, mas se vocês quiserem anotar para ler em casa, Juízes 1, 21 e depois de 27 a 33, você vai ver esse povo se misturando, se casando com as filhas dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, jugo desigual. Você vai ver eles colocando eles para trabalhar, escravizando-os, colocando, ao invés de eu matar essas pessoas, expulsar, eu não vou expulsar, eles serão meus escravos. E colocou eles para trabalhar. Ok, e o que aconteceu? Os filhos deles cresceram com os filhos dos ferezeus, jebuseus, amorreus, filisteus,
E quem que esses fariseus adoravam? Os Baalins. E quem agora os netos da geração de Josué estavam adorando? Foram impregnados. Eles foram contaminados não pela tradição, mas pela cultura vigente que o Josué e aquela geração anterior haviam decidido não se misturar. Ao invés de influenciar o povo que ali estava, eles foram influenciados e sofreram o sincretismo. E 2 gerações depois de Josué, eles estavam prestando culto a Satanás. Você acha que isso pode acontecer na sua família? Seu filho, seu neto se tornar adorador de Satanás? Será que nós somos pais melhores do que Josué foi? Se aconteceu com ele, né? Nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Esse texto, então, ele fala de 3 gerações. A primeira geração, a geração de Josué. Essa servia o Senhor porque conhecia a Deus e as suas obras e testemunhavam do Senhor a todos. A segunda geração só conhecia as obras porque ouvia falar. E a terceira geração não conhecia nem Deus e nem as suas obras. O princípio contido aqui é o seguinte: toda vez que você tiver um pai ou uma mãe que não sabe se serve a Deus ou não, você terá um filho que não vai querer nada com Deus. Pronto, simples, podemos até ir embora. Toda vez que você tiver um pai ou uma mãe que não sabe se serve a Deus ou se não serve, você vai ter um filho dividido. E a própria inclinação humana já o inclina para o Senhor? É claro que não, meus irmãos. Se nós não ensinarmos a criança no caminho que deve andar, obviamente ele se desviará dele. É o inverso do versículo de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, se nós não ensinarmos. Mas Márcio, a gente ensina, a gente traz para a igreja, a gente conta as obras que o Senhor fez na nossa vida, não é? O princípio, então, contido é esse. Toda vez que você tem um pai ou uma mãe que não sabe se serve bem, e essa regra, esse exemplo, ele acontece algumas vezes na Bíblia. É evidente que não é uma regra rígida, existem exceções, graças a Deus, mas nós vamos ver alguns exemplos. Quando você pensa, por exemplo, em Abraão, como é que Abraão era chamado? Pai da fé. O pastor Grande falou ontem que Abraão era amigo de Deus. O que você sabe sobre Abraão? Ele foi um homem que andou com Deus, ele viveu grandes experiências com Deus, o Senhor ordenou que ele deixasse sua parentela, ele teve alguns deslizes, mas ele amava o Senhor, a ponto de aceitar sacrificar o seu próprio filho, em obediência ao Senhor. Abraão é um homem, primeira geração, né? Não é? E Isaac, o que você sabe sobre Isaac? Conta aí a história de Isaac para mim. Parece que o Isaac não tem nem história, né? O Isaac, os pais que escolhiam para ele, até a esposa, os pais que escolheram, né? O Isaac era como que um coadjuvante da sua própria história, né? A história de Abraão ela é enorme, a história de Jacó ela é enorme, que é o filho de Isaac. Mas a história de Isaac é pequenininha. Parece que era uma pessoa... Não estou querendo falar mal do nosso irmão Isaac, né? Mas a história dele, você não vê grandes experiências com o Senhor, você não vê, né? Parece que ele era meio morno, né? Um irmão assim. E o que acontece com o filho do Isaac? O Jacó. Olha, o Senhor foi lá e o resgatou no Val de Jaboque. Mas até chegar esse dia, esse Jacó aprontou, hein? É igual os netos do Josué. Terrível. O vô, firme no Senhor, conhecia o Senhor e as suas obras. O filho conhecia as obras. E o neto... Outro exemplo que nós podemos ver aqui, o rei Davi, né? Apesar de alguns deslizes do rei Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Abraão era amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. É um título maravilhoso. Um homem segundo o coração de Deus não significa um homem que não peca.
Não é isso. Mas foi um homem que amava o Senhor profundamente. Ele era ensinável, ele se deixava ser tratado pelo Senhor. E o que você sabe sobre o filho o filho mais famoso? Ele teve muitos filhos, Davi, né? Mas o mais famoso, Salomão. O que você sabe sobre Salomão? Começou bem. O que ele pediu para Deus? Sabedoria. O Senhor deu, né? Só que o Senhor falou assim: você não vai nem acumular dinheiro, nem mulher e nem cavalo. Cavalo é poder bélico da época. E o que ele fez? Acumulou mulher, dinheiro e cavalo. Teve o maior exército. E então ele era um homem que casou-se com mulheres que ele não deveria casar. Ele teve dentro da sua própria casa esse sincretismo. Foram 700 esposas, 300 concubinas. Não dá. Um homem completamente misturado. E o que acontece com o filho do Salomão? Quem que é o filho de Salomão? Vamos ver, vocês conhecem a Bíblia? Roboão. O que você sabe sobre o Roboão? Gente boa, né? Nós só cremos que Salomão voltou para o Senhor por causa do livro de Eclesiastes, que é um livro que é escrito na velhice. Porque na biografia de Salomão, no livro de 1 Reis, você não vê ele voltando para o Senhor. Ele se torna adorador de Satanás também. E o Roboão, que é o filho do Salomão, herdou o trono de seu pai, porém ele viu o reino ser dividido devido ao seu pecado e à sua rebeldia, sendo lembrado como um rei idólatra e mau. Foi por culpa do Roboão que o reino de Israel se dividiu, e uma vez dividido e enfraquecido, se tornou muito mais vulnerável para a invasão, tanto dos assírios como dos babilônicos. Vocês conhecem a história. Davi se identifica com a geração de Josué e Abraão, né? Salomão com Isaac, não é? E agora a terceira geração apóstata. Uma geração firmada no Senhor, outra geração morna e outra geração apóstata. O pastor Glenn falou ontem também sobre apostasia. O que é um apóstata? É alguém que abandonou a fé. Uma pessoa que deu as costas para o Senhor e não quer mais saber dele, né? Vamos abrir em 1 Coríntios 2, 14, de 14 a 16. 1 Coríntios 2, do verso 14 até o verso 16, e depois a gente continua no capítulo 3 até o verso 3, ok? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então falou de um homem natural, é o ímpio, não regenerado, e falou de um homem espiritual, aquele que já conhece o Senhor e anda com o Senhor. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Opa, uma terceira categoria. Natural, espiritual e carnal. Como a crianças em Cristo. Eles estão em Cristo, mas são crianças em Cristo. É gente imatura. Já teve uma experiência, talvez até conheça Deus, as obras de Deus, mas não teve uma maturidade, não está andando com o Senhor e por Ele sendo ministrado e ensinado. Vocês estão vendo isso? Olha lá. E isso, veja bem, e Paulo está escrevendo essa carta a esses irmãos. Eles são cristãos, mas são imaturos. É um cristão que vive como se cristão não fosse. É um morno. Homem espiritual, homem carnal, homem natural. Lembra das 3 gerações? Leite vos dê beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Então, o homem carnal é aquele que, ele até conhece o Senhor, mas ele anda segundo o homem. Como é que andavam os filhos da geração de Josué? Segundo o homem. Como é que estão andando os nossos filhos adolescentes? Então esse texto ele apresenta 3 tipos de pessoas: o homem espiritual, o carnal e o natural. Vocês guardem isso. Esses homens carnais, então eles possuem fé, mas eles se mantêm presos a um tipo de vida que não convém a um filho de Deus. Acontece ou não? Ou não acontece? São cristãos, mas vivem como se não fossem. Creem em Deus, mas vivem como se não crescem. O homem natural são os homens que conhecem a Deus. Perdão, o homem espiritual são os que conhecem a Deus. O homem carnal, ele conhece, mas vive como se não conhecesse. E o homem natural, ele não conhece, né? É mais ou menos assim. O homem espiritual, ele fala assim: em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, eu. E o próximo. O homem natural, ele diz assim, o homem carnal, ele diz assim: em primeiro lugar eu, em segundo lugar Deus. E o homem natural é primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu, e é sempre eu, tudo para mim. É o ser humano. É o ser humano sem o Senhor. Você está entendendo que o tipo de pai e de homem e de mulher que você ele será determinante na formação da geração seguinte, gente? Ao sermos misturados, não termos esse cuidado com os princípios e valores que identificam a nossa família, esses determinados ensinamentos, eles podem entrar e contaminar. E o que vai acontecer com a nossa geração? Salmo 78, de 1 a 7. Vamos abrir. Escutai, ele começa assim: escutai. Para nós escutarmos: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não os encobriremos a seus filhos, e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Não é apenas conhecer as suas obras, é os conhecessem. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O que esse texto está dizendo é o seguinte: que uma geração ela deve transmitir para a geração seguinte, que transmite para a seguinte, que transmite para a seguinte, né? O problema é que, dependendo de como essa transferência, chega um momento em que a geração seguinte não tem nada para ensinar para a outra, porque ela só tem ensinos que eles aprenderam dos pais e não tiveram uma vivência, uma experiência com o próprio Deus. Gente, Deus, ele não tem netos, ele só tem filhos. Então os nossos filhos, eles também precisam ser filhos de Deus. Filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Deuteronômio 6,4, o texto que o irmão citou, tão utilizado aqui nas nossas pregações, né? Deuteronômio 6,4, vamos abrir, por favor. Ouve, ó Israel, de novo, ouve. Olha que coisa, como que a palavra, olha a coerência da Escritura, né? Lá no Salmo começou com ouve, agora novamente. Ouve, ó Israel. Ouve o quê? O nosso Deus é o único Senhor, não tem Baalins. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Essas palavras que hoje te ordeno, que palavras? Há um só Deus. E você deve amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu? Você não vai conseguir ensinar para os seus filhos se não estiver no seu coração. De fato. E tu as inculcarás. Pastor Maurício, o que é inculcar? É insistir, é falar. É falar. Você vai inculcando. Não é falar uma vez, não é trazer na segunda-feira aqui na reunião dos adolescentes. Apenas tragam, mas não é apenas isso. Inculcar é um ensino persistente olha que interessante o que o texto fala. E tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, o tempo inteiro, vida cotidiana. Você está com o filho, está andando, você está falando, e não é só falar, é demonstrar com a sua própria vida, porque a palavra está no seu, não está apenas na sua boca. Também as atarás como sinal na tua mão. Essa palavra vai reger tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pega, regido pela palavra. E serão por frontal sobre os teus olhos, vai estar na tua testa. Ela vai reger o que você faz e o que você pensa. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ela vai reger também tudo que entra e que sai da sua casa. Não é apenas na boca, é no coração, nas ações, no pensamento e organizando, sendo o critério daquilo que entra na minha e na sua casa. Amados, você vê que não é uma questão de que nós vamos ter filhos perfeitos. Filho perfeito existe? Você também não é perfeito. Não existe filho perfeito. Porém, meus irmãos, e também não tem pais perfeitos. Nós não estamos pregando que vocês vão ter que ser perfeitos para daí terem filhos perfeitos. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está falando é sobre coerência. O que nós estamos querendo dizer é que os filhos, eles não esperam pais perfeitos, mas eles esperam pais coerentes. Ensinar e não viver aquilo que se ensina causa uma crise de insegurança na cabeça do filho, e instabilidade e revolta na mente deles, que por vezes isso os afasta do convívio da igreja e do Senhor. Acontece ou não? Faz sentido, irmãos? É claro que pela graça de Deus há exceções, como já foi dito, né? Mas as exceções elas só confirmam a regra. Vamos ver uma exceção interessante. 2 Timóteo 3, 14 a 15. Vamos lá. 2 Timóteo, eu sei que está ali, mas eu gosto de ler na minha Bíblia. 2 Timóteo 3, versos 14 e 15 diz o seguinte: Tu, porém, tu quem? O Timóteo. É Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só que coisa. A palavra diz que você permanece naquilo que você foi ensinado. E quem que ensinou para ele? Vamos lá agora, retrocede para o capítulo 1. Capítulo 1, verso 5 diz o seguinte. Aliás, vamos ler a partir do 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Olha, uma fé sem fingimento, meus irmãos. A mesma o quê? Fé sem fingimento, que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e também em sua mãe, Eunice. Uma geração, segunda, terceira, manteve. Então é possível. Então é possível você transferir a fé do filho, depois do filho para o neto e continuar. É possível. E qual é o elemento que chama mais atenção aqui nesse texto, queridos? Fé sem
sem fingimento, coerência. Não é aquele negócio quando ligam em casa, fala assim, manda dizer que eu não estou. Isso domingo está na igreja, é fé. Mas quando surge alguma situação, manda dizer que eu não estou, é com fingimento. Essa coerência, os nossos filhos estão, Nossa, as minhas filhas, elas veem tudo e às vezes jogam na cara da gente alguma coisa, né? E não é feio você reconhecer o erro e pedir perdão. Querida, aquela questão... Semana passada mesmo teve uma experiência assim. Aquela questão, o papai estava errado, quero te pedir perdão. Falei isso com a Isabela, minha caçula. Cometi um pecado lá, falei o que não deveria ter falado. E depois, no outro dia, o Senhor tocou o meu espírito e eu puxei Isabela, só eu e ela no quarto, olhando um no olho do outro. Isabela, o papai quer te pedir perdão. Não é feio pedir perdão para o filho, não é porque ele é pequenininho, que você já tem toda uma experiência, você sabe tudo da Bíblia, né, que você não precisa pedir perdão. Você pede, olha bem no olho, papai quer te pedir perdão, isso foi errado. Eu tenho certeza que ela aprendeu muito mais do que se fosse meramente um ensino, se fosse meramente uma palavra. Nós ensinamos, existe um psiquiatra chamado Ivan Capelato, ele fala assim, que nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos o que somos. Se nós somos fingidos, nós vamos gerar gente fingida. Se nós somos mentirosos, se nós somos cristãos, cristão não. Eles precisam ter uma experiência com o Senhor através do novo nascimento. E nós seremos os primeiros a pregar para eles. Não é você que dá o novo nascimento para o seu filho, mas você pode e deve pregar com a palavra e com as suas ações de uma maneira coerente, fé sem fingimento. Então nós ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Não basta passar apenas o que sabemos. A geração de Josué conhecia Deus e as suas obras. A geração seguinte conhecia as obras. Ele passou as obras, mas de alguma maneira eles não tiveram a experiência com o Senhor. E a geração seguinte, adoradora de Satanás. Meus irmãos, isso não é brincadeira, isso é uma coisa seríssima. Você não pense que isso pode acontecer com a sua família. Nós temos a história do filho pródigo, que é um desse aqui, que foi embora, alongou. Pela graça e misericórdia de Deus, o coração dele foi tocado quando ele estava lá, na terra distante, já tinha chegado no fim de si mesmo, e ele, chamado pelo próprio Espírito Santo, ele retorna ao Pai. Mas, amados, está assim de história de filho que não voltou, tá? É ou não é? Está assim de história de filho que não voltou. Aliás, o filho mais velho, que nunca nem tinha ido embora, a hora que termina a história, ele está do lado de fora da festa. Aparentemente, ele não entrou. Nós não sabemos qual foi o desfecho depois disso. Mas, queridos, essa segunda geração, é na segunda geração que é o ponto sensível dessa questão. Porque essa segunda geração, meus irmãos, ela é aquele filho de crente. Sabe como é que é o filho de crente? O filho de crente é o seguinte: quando ele está com alguma dificuldade, ele pede para a mãe orar, mas ele não ora. Ele sabe que existe um Deus a ser invocado, ele sabe que Deus atende as orações, mas ele não ora, ele não tem coragem de orar. A fé dele é uma fé vacilante, é uma fé... Ele pede para a mãe orar, pede para a avó orar. É uma bênção. Nós pedimos para as nossas mães, quem aqui ainda tem mãe e pai, se for pessoa temente ao Senhor, é uma bênção você poder pedir para a sua mãe e o seu pai orar pela sua família. Mas, amado, você também tem que colocar o seu joelhinho no chão e orar pelo seu filho. Ensinar com palavras e com a coerência da sua vida. Essa pessoa que só pede para a avó orar, quando a avó morrer, ela não vai mais saber quem que vai orar pela família. Ninguém mais vai orar pela família. Essa segunda geração, ela pode até conhecer o Deus da Bíblia. Ela consegue achar versículos, ela conhece algumas histórias da Bíblia, ela conhece a história de Daniel, ela conhece a história de Moisés. Ela pode até ter tido uma experiência com o Senhor lá. A única história que ele tem para contar é o novo nascimento dele há 20 anos atrás. Não tem andado com o Senhor.
E se ele não tem andado com o Senhor e o seu filho está andando com ele, meus irmãos, que perigo. Eles podem até tentar transmitir aos seus filhos os ensinos, mas será infrutífero, pois faltará coerência. Veja que Paulo está elogiando a fé sem fingimento de Timóteo, não apenas o seu conhecimento doutrinário. Timóteo tinha um grande conhecimento doutrinário, mas ele não está elogiando o conhecimento de Bíblia de Timóteo, ele está elogiando a sua coerência. Como é que está a sua família? Como é que está? Em que geração você se identifica? Com essa geração que conhece a Deus e suas obras, a geração que é o homem espiritual, a geração que conhece as obras, mas não tem andado com Deus, que é o homem carnal, que Paulo tem que falar ainda como uma criança, tem que dar leitinho, não é capaz de digerir um alimento mais sólido, não tem convicção. Quando surge uma situação, eu vou ligar para minha mãe. Ô meu irmão, se você, e é possível que haja, né, se você aqui se identifica com a terceira geração, que não conhece nem o Senhor, nem as suas obras, eu quero te dizer que Jesus ele morreu pelos seus pecados lá na cruz. E quando ele foi levantado na cruz do Calvário, ele levou você juntamente com ele. Não apenas os seus pecados foram perdoados, como a sua própria velha natureza foi crucificada juntamente com Cristo. E na sua ressurreição, você também ressuscitou em novidade de vida. Se você faz parte da terceira geração, você precisa nascer de novo. Ter um encontro pessoal, espiritual com Jesus Cristo, entregar sua vida. É uma obra feita por Ele, mas você pode clamar: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Se você se identifica com essa pessoa que não conhece nem o Senhor nem as suas obras, arrependa-se dos seus pecados e tenha uma experiência com o Senhor hoje mesmo. Se você se identifica com a segunda geração, que é essa que conhece, mas é um pé cá, um pé lá, não tem convicção, não tem firmeza. Se você se identifica com essa segunda geração, você saiba que o seu procedimento está influenciando seu filho. Criança, adolescente, até adulto. É impossível que um casal que vive em desacordo entre si e com o Senhor, que isso não influencie numa certa medida na vida e na formação dos seus filhos. Você concorda com isso? É impossível, amado. Primeiro porque existe a própria natureza humana do seu filho, que se ele ainda não nasceu de novo, toda a sua inclinação ainda para o pecado. Ele só está com você porque ele ainda é criança e você o está ensinando, né? Mas lembre-se que a partir da adolescência e juventude se expandem, eu não quero assustar ninguém, mas é para levar isso a sério, se expandem muito as relações. E ali ele vai ter influência de todas as coisas. E influências que vão encontrar um coração ainda não regenerado. Nossa, é exatamente o que a carne quer, não é? Então, se você se identifica com essa geração, entenda que para transmitir essas verdades aos seus filhos, elas precisam ser uma realidade primeiramente para você. Então, busque o Senhor com humildade, peça a Ele capacidade nessa missão. Sem Ele, nada nós podemos fazer. E nesse processo de segunda geração, em que serve um pouco, é meio misturado, você saiba que determinadas influências, determinadas associações, eles são maléficos. Eu não sou legalista, meus irmãos, mas cuidado com quem são os amiguinhos, cuidado com quem eles andam, cuidado com o que eles têm assistido, com o que eles têm ouvido. Vocês lembram que o problema da geração dos filhos de Josué é que eles se misturaram ao invés de se santificarem daquelas pessoas. Eles trouxeram para dentro de suas casas justamente aqueles que eles deveriam expulsar. Nós não estamos falando para expulsar. Vocês estão entendendo o princípio espiritual contido aqui. Naquele dia em que nós estivermos diante do Senhor para prestarmos contas a Ele, queridos, Deus não vai se impressionar com a quantidade de dinheiro que você ganhou.
Você não vai impressionar a Deus com a quantidade de diplomas que você conquistou, com a quantidade de capital, seja de qualquer ordem, que você acumulou. Mas você e eu, nós vamos prestar conta das nossas famílias, principalmente os homens. Primeiramente os homens. Nós vamos prestar conta de nós, das esposas e dos filhos. É muita energia, é muito tempo dedicado a coisas, amados, que muitas vezes elas nada mais são do que misturar-se aos amorreus, aos ferezeus, aos jebuseus, aos heteus, aos filisteus, e enquanto isso os nossos filhos eles vão acumulando todo esse conteúdo. Então essas más associações elas influenciam a conduta para o mal. E mais um ponto que eu gostaria de falar: não transforme a sua casa num ambiente hostil. Mantenha o seu lar como um lugar de paz e de segurança. Mais uma vez, não é possível, gente, não é possível que num lar em que os pais se agridem dia e noite, se agridem todos os dias, brigam, se ofendem, não é possível um ambiente em que os pais se agridem diariamente, que os filhos não sejam impactados por isso. Simples assim. Temos alguns psicólogos aqui, estou vendo a Bia, né, Bia? Não é possível que a criança ou adolescente não seja impactado pelo pé de guerra do marido e da mulher. Porque eles vão ver que a fé não é como a de Timóteo, fé sem fingimento. Eles vão ver, eles estão vendo muito mais as nossas ações do que aquilo que a gente fala, gente. Então não é possível. Não seja displicente a respeito da vida espiritual da sua família. Ore mais, interceda mais, discipline mais, seja mais presente, seja coerente, não desista da sua família. Não desista da sua família. E não descanse, meu irmão. E eu estou falando para mim também. Não descanse enquanto você não perceber no coração do seu filho ou filha um amor por Jesus Cristo. Se o seu filho ele estiver longe do Senhor, que ele nunca olhe no seu olho e ele pense assim: para o meu pai tanto faz eu estar no Senhor ou não estar. Que ele encontre uma frustração no seu olho, que ele encontre uma tristeza. Se ele olhar para o seu olho e sentir que está tudo bem, cada um faz o que quer, tal, ensinei agora, né? Quando o filho pródigo retorna, o pai está no portão. E de longe, o texto diz assim que de longe ele enxergou. Aquele pai, o coração dele. O texto não fala, mas você tem alguma dúvida que esse pai orava para esse filho? Você tem alguma dúvida? Qual pai e mãe cheio do Espírito Santo que não ora pelo seu filho? Então ore mais, interceda mais, dê mais exemplo, gaste tempo, e que ele nunca pense que para você tanto faz ele não estar com o Senhor, não estar contigo. Então reconheça onde você e onde eu tenho errado em relação a tudo isso que foi dito, e arrependa-se, meu irmão. Que os nossos filhos não sejam a terceira geração. Para que eles não sejam a terceira geração, eu não posso ser a segunda geração. Que o Senhor nos incomode, nos leve a considerar todas essas questões, olhar para as nossas famílias, se nós temos sido aqueles que conhecem o Senhor e suas obras, ou se nós temos apenas conhecido as suas obras. E isso para o bem da nossa própria família, para o bem das nossas almas e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?